bem legal. Silvia, então, por favor, o que é direitos humanos? Marcelo, eu entendo direitos humanos como o direito que a gente tem de ser feliz, de ser livre, de viver com liberdades, com dignidade. Então, quando a gente fala assim, viver com dignidade, isso pressupõe o direito à educação, o direito à saúde, o direito à alimentação, acesso às necessidades fundamentais e básicas das pessoas, o direito de se sentir igual ao outro, né, de ter condições de igualdade, né, e que esses direitos, eles não dependem de mérito, eles não são mérito, né, não estão dentro de uma estrutura de meritocracia, eles são direitos das pessoas, né, e de todas as pessoas, né? Então, eu acho uma área fantástica, eu acho uma área linda, né, direitos humanos pressupõem a gente viver em condições de igualdade, né? Em condições, e infelizmente nós estamos muito longe disso. Nós vivemos numa sociedade desigual, nós vivemos numa sociedade em que homens têm mais direitos do que mulheres, né? Em que héteros têm mais direito do que homossexuais, de que brancos têm mais direitos do que negros. Então nós estamos muito longe, né, da gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome hoje. Então, é o direito a uma necessidade básica, né? Nós temos milhões de pessoas vivendo na rua, em situações de rua, né? Então, a gente precisa entender que, apesar de ser, teoricamente, né, um direito de todos os seres humanos, nós estamos muito longe de conseguir ter igualdade de acesso a esses direitos. Então, essa tem que ser uma luta nossa de todos os dias. De todos os dias. Sem dúvida. Bom, você trouxe antes alguns exemplos, né? A questão lá do hospital que você falou, a questão dos alunos. Mas, assim, você já presenciou situações de violação dos direitos humanos? Quais? Como que foi? Marcelo, eu acho que todos nós não só presenciamos, como a gente viveu na própria pele algumas violações, né? Então, eu mesmo, quantas vezes, né, já fui discriminada por ser mulher, né, por estar ao lado de pessoas, né, que têm uma visão de que mulheres são pessoas inferiores aos homens, né? Quer sejam em cargos de direção, de gestão, enfim, já vivenciei esse tipo de discriminação. E uma outra que eu queria contar para vocês é que eu fui sempre uma pessoa gordinha, né? Então, eu fui uma criança gordinha, eu fui uma adolescente gordinha, uma adulta gordinha, e quantas vezes, desde a minha infância, eu não sofri bullying e discriminações dentro das escolas em função de ser uma criança mais gordinha. Então, hoje, né, isso é uma opressão também, a gordofobia, né? Mas a vida inteira eu vivi essa opressão sem saber que isso era uma violação de direitos humanos, né? Mas já presenciei muitas situações de racismo, de homofobia, de discriminações de diferentes tipos, né? Gostaria de colocar uma que me incomodou profundamente nesse processo eleitoral no país, que foi o preconceito com o povo nordestino, né, que a gente viu, e assim, né, a população residente na região sul e sudeste do país, ela é uma população superior, ela tem uma capacidade de escolha, né, de uma capacidade intelectual diferente do nosso povo nordestino, do norte e nordeste brasileiro.
Então, assim, isso me incomodou profundamente. Eu acho que a gente não pode permitir esse tipo de coisa numa sociedade, né, num país. Então, assim, a gente vivencia isso o tempo todo, né? E eu acho que nesse processo eleitoral, isso ficou muito, muito evidente, né? Quer seja pela macro-região que o indivíduo vive, ou mesmo, né, que a gente vivenciou, de nível socioeconômico. Então, né, as pessoas mais pobres eram mais incapazes da escolha, de escolher o seu governante, né? Então, isso tudo são violações de direitos humanos que a gente, enquanto sociedade, não pode aceitar, não pode permitir, né? Se a gente quer construir uma sociedade mais justa, isso depende de cada um de nós, né? E a gente precisa de forma de lidar com o mundo e com as pessoas. Você mesmo, né, falou, né, Silvia, da questão da relação, que termina tendo essa relação, né, direitos humanos e poder, né, e nesse mundo, né, de estruturado no poder que a gente vive, né, como que quem está em cima simplesmente fala que quem está embaixo não existe. É uma coisa incrível. Ou seja, o espírito de coletividade é zero. Exatamente. Bom, Silvia, por que devemos defender os direitos humanos e se existe alguma situação onde ele não seria necessário? Eu não vejo nenhuma situação em que a gente defender os direitos humanos ou lutar pelos direitos humanos não sejam necessários. Eu acho que a gente só vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos sofrimento, inclusive sofrimento psíquico, porque as opressões como todas, as violações de direitos humanos, elas levam a um sofrimento psíquico para quem vivencia essa situação, né? Então, eu acho que a gente só vai ter uma sociedade melhor a hora que a gente conseguir, né, que os direitos humanos, eles de fato sejam respeitados, né? Ótimo. Bom, de quem você acha que é a responsabilidade por promover os direitos humanos? Eu acho que é de toda a sociedade, sabe, Marcelo? Eu acho que, em termos, né, a gente estava falando de governantes, de gestores, né, se a gente considerar, por exemplo, uma estrutura como a nossa da UFV, a gente precisa, dentro da instituição, ter normas claras, né, e transparentes de que, dentro dessa instituição, nós não vamos ter tolerância a violações de direitos humanos. Então, é preciso que nós, e já temos, né, leis, muitas, né, inclusive a própria Constituição, né, que todos somos iguais, né, mas, enfim, a gente precisa ter leis, ter uma lei, ter normas dentro das instituições, mostrando, olha aqui, ó, aqui nesse local nós não admitimos esse tipo. Bom, então, eu acho que a gente tem muitas leis, né, que já nos dão, né, ou garantem os direitos humanos a todos os indivíduos, né? E acho que no âmbito das instituições, por exemplo, no nosso caso da UFV, a gente também precisa ter resoluções e normas claras dizendo, nesse espaço, nessa instituição, nós não admitimos violação de direitos humanos. Então, dentro do espaço da universidade, nós não aceitamos e vamos ter tolerância zero a qualquer ação de racismo, de homofobia, de violências contra a mulher, enfim, isso precisa ser claro. Por outro lado, Marcelo, não são as resoluções e as leis que vão garantir que a gente tenha uma sociedade melhor e que as pessoas tenham um comportamento mais justo, mais humano, né? Então,
a garantia dos direitos humanos, ela depende de cada um de nós, né? Uma visão de mundo que precisa ser mudado, né? Para que as pessoas tenham comportamentos mais dignos e mais de encontro àquilo que a gente quer para a nossa sociedade, para a nossa vida, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na perspectiva da educação para os direitos humanos, que é isso que vocês estão fazendo nessa disciplina. E eu os parabenizo por isso, né? Acho que é exatamente isso, é a gente levar para o nosso jovem, porque ele vai ser multiplicador disso, né? A educação para os direitos humanos. E a partir disso, à medida que a gente consegue que cada um se autoavalie, né? Que ele avalie o mundo que ele vive, que ele avalie a sociedade que ele vive, que ele avalie o mundo que ele gostaria de viver, provavelmente ele vai ter um comportamento diferente e ele vai multiplicar essas ações ao longo do tempo. Então, vocês estão de parabéns, né, pela iniciativa dessa disciplina. Eu me coloco à disposição, o que precisarem, se puder ajudar, eu estou à disposição. E parabéns aí. Excelente, Silvia. Silvia, você sabe que a gente estava justamente discutindo, comentando aqui, que a gente fez as outras entrevistas, né, de pessoas de um nível educacional mais baixo e tal, mas a gente estava até refletindo, assim, que as diferenças de visão não é nem tanto a questão da educação, né, que teve acesso, é questão de perspectiva de vida mesmo, é o que você aprende lá dentro da sua casa, né, a forma de enxergar o mundo, aquilo que você almeja, né, para não só você, mas a coletividade, isso é de dentro de casa, né? Aí eu estava comentando assim, olha, pode ser que a gente tenha uma situação até de pegar, de repente, um professor da universidade e vai ter aquela visão mais restrita, onde o que vale é o umbigo dele mesmo e pronto, acabou. Exatamente. Assim, uma coisa interessante, né, é porque ninguém nasce com nenhum preconceito, né, Marcelo? Então, isso ele é criado ao longo da sua vida, né? Então, você já cresce sendo uma criança preconceituosa, achando que o seu coleguinha é inferior a você, ou porque ele é gordinho, ou porque ele é afeminado, ou porque ele é negro, né? E isso é que vai alimentando, né, o conceito que as pessoas têm ao longo da vida, né? Essa separação entre as pessoas, né? As pessoas a ponto não se verem, né, como parte de uma comunidade. E a ponto de você chegar um momento em que você acha que o outro é inferior mesmo, ele é intelectualmente mais, né, inferior na perspectiva de capacidade, na perspectiva intelectual, né? Então, eu acho que é a gente começar, né, a trabalhar dentro dessa disciplina nesse retorno lá ao nascimento, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Isso é mudança de cultura, isso sem dúvida nenhuma, mas é algo que tem que ser feito. Né? A gente não pode simplesmente se acovardar diante disso e aceitar que o mundo continue, né, da forma que é. A gente, e é isso, né, Silvia? É aos poucos, é conversando. E eu acho que aí o extremo disso, né? É conversando, é o diálogo. É a partir dessa maneira que a gente consegue, de fato, colocar as pessoas para refletir sobre aquilo que elas fazem, a forma que elas pensam. As suas práticas, né? A sua forma de agir com o outro. Eu acho que é isso mesmo.